trabalho nosso é um trabalho muito bom, assim, porque o nosso trabalho dá uma vida interior. E também a gente vem fazendo um trabalho de percebendo, assim, a importância mesmo do trabalho na equipe. E a gente vai diferenciando os valores de cada equipe. A equipe que a gente traz, que possibilita a manutenção do lar, a equipe que possibilita o amor, que é a mulher, os filhos, que é o ambiente familiar, os pais, e a equipe nossa que vem desenvolvendo esse projeto que traz uma sustentação interior, porque no nosso trabalho diário, quando a gente começa a perceber, a gente vai vendo assim que existe assim muitas saudades, muitas vontades, os conceitos fortes dentro de cada um de nós e a gente diferenciando as coisas. A nossa equipe dá essa condição boa assim, da gente diferenciar cada equipe que a gente pertence e vivendo com aqueles conceitos e tirando dentro da gente a força que aqueles conceitos que a gente recebeu e que muitas vezes a gente nem analisou qual é a importância de um conceito, de um convívio social, qual é a importância que a gente está tendo num convívio social. E esse trabalho faz a gente mudar a norma temporal, da gente ir percebendo cada coisa, cada importância. Então, o nosso trabalho em equipe dá esta condição boa de ir percebendo cada coisa que a gente tem dentro da gente e as referências que a gente tem na vida diária também. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Livro da Vida. No Livro da Vida está o nome de todas as criaturas que saíram para a criação e todos os atos, todos os sentimentos que a pessoa vivenciou e o que marcou na vida dela. E os raios do juízo final são os raios emitidos pelo Criador para a criação. Então, as tendências que a pessoa tem, ela será julgada dessa maneira. Não tem assim esse jeito que acha que a pessoa vai desfilar diante do trono do Criador e aí então vai ter a espada julgadora definindo. A espada julgadora é os raios emitidos por toda a criação para julgar a criatura dentro dela. E se a gente analisa assim no nosso dia a dia, é verdadeiro, porque a vida interior nossa não tem tempo, não tem espaço. Tem a boa vontade da pessoa ou tem mesmo o desinteresse de cada pessoa. A vida nossa é marcada com os nossos atos, com o jeito que a gente vive junto com as outras pessoas. O que faz a vida da pessoa é ela mesma. Não tem nenhum trabalho sem importância. Tem sem importância o jeito que a pessoa está atuando todos os dias. E esse jeito é a força que ela dá dentro dela com suas coisas. Se a pessoa não tem uma bondade interior, a gente vai vendo que o jeito dela faz com que também ela envelheça mais rapidamente, porque a dureza dela fica também com as partes do corpo endurecida, mas a moleza também leva a pessoa para o limo. A moleza no nosso dia a dia é da própria pessoa não ter interesse em mudar dentro dela a frequência, em mudar dentro dela os conceitos que ela recebeu, os conceitos que ela tem. E ela convive com qualquer pessoa, com qualquer conceito. Esse conviver tem muita importância, porque cada um de nós tem uma irradiação
tem um cheiro, tem um jeito. E isso é verdadeiro, porque o cachorro distingue cada pessoa. Cada pessoa ele tem uma atração ou tem uma repelência. E quando o cachorro tem a função dele, que ele foi ensinado, de procurar determinadas coisas que ele foi ensinado para aquela finalidade, pode ser para caça, pode ser para achar pessoas, pode ser para achar objetos, aquele cachorro tem aquela qualidade para aquela função mais qualificado. Então esse cachorro sente o cheiro daquilo que aquele dono o instruiu. E esse cheiro muitas vezes a gente nem sente, a gente nem percebe. Isso a gente tem que ir vendo é que a nossa qualidade interior está diminuída. Pois não percebemos as coisas, não percebemos os pequenos graus de diferença de cada coisa. Cada professor tem dentro dele essa diferença que ele relaciona com os alunos aquele ano. Então são tantos alunos dentro daquela sala de aula e o professor tem dentro dele aquela qualidade que ele diferencia o jeito de relacionar com todos. Muitas vezes tem uma repreensão para todos, mas ele sabe assim que aquela repreensão ele não pode às vezes determinar para esse ou para aquele, mas dentro dele ele tem a condição de saber para quem que ele está dirigindo aquela repreensão. E aquele aluno que apresenta um comportamento bom também descuidou, porque se ele não tivesse descuidado, a repreensão não seria geral. Então, um pouco de descuido que uma pessoa tem, ela é classificada com todos. Então, nós também, hoje na fase adulta, somos assim também. Se nós descuidamos um pouco, seremos classificados como todos. O livro da vida é assim, é uma classificação. As irradiações atingem as pessoas naquelas classificações. Nós temos as mesmas tendências, não tem assim uma norma temporal para uma realização. Independente da idade em que a pessoa se encontra, ela, se não for muito cuidadosa dentro dela, vendo os seus pensamentos, vendo os seus atos e os seus sentimentos, ela poderá ser classificada junto com todos, independente da idade. O nível dela está de acordo com o que ela pensa. Às vezes ela pode não estar junto com aquele grupo, mas as irradiações vai atingi-la aonde ela se encontrar. E a gente observa que as coisas para nós aqui na Terra não tem tempo, não tem espaço. A Terra foi nos dada para uma moradia. E se a gente observa, na Terra a gente encontra todas as coisas, todas as belezas. Os astros que a gente vê à noite, eu vejo como um sistema que o Criador nos possibilitou para um embelezamento, para nós podermos admirá-los e ver assim a beleza de cada astro, a grandeza de cada astro. Então a Terra é uma beleza, mas a nossa responsabilidade diante da moradia que nós recebemos, o que vem sendo feito é que hoje ela se encontra suja e poluída como um lugar de animais sem trato. Com essa referência assim de suja e poluída, a Terra então ficou como um lugar de animais que não são tratados e que não são zelados. Como nós podemos fazer para mudar esse quadro, para mudar dentro de nós esses conceitos que nós recebemos, as tradições do ano inteiro que a gente tem tradição, que a gente nem conhece o princípio da tradição e a gente vê assim que não tem um fundamento.
porque junto com o nosso sentimento não tem uma coerência. Às vezes a gente quer reunir com os familiares, mas a gente não tem uma palavra para dar para esses familiares não têm uma palavra sábia para nos dar. Então a gente tem que ficar estudando o livro Na Luz da Verdade e vendo dentro de nós as irradiações que a gente irradia e vendo as irradiações que aquelas pessoas que até então eram queridas da gente, como elas irradiam. E a gente tem que ir vendo como é possível então fazer um pedido para nós. Porque se a gente quer auxiliar aquelas pessoas que nos são queridas, primeiro a gente tem que ter. Não tem uma maneira assim da gente querer fazer um benefício para uma outra pessoa, um filho, um irmão, uma mãe ou um pai, a mulher, se a gente não tem dentro da gente aquelas condições que a gente tem vontade de ter. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição da pessoa desenvolver dentro dela a humildade. E a humildade, essa palavra a gente já conhece, que não está relacionado a pessoa não ter um recurso financeiro, ou morar num lugar distante, ou ter um trabalho que não tem assim muito destaque social. Mas todas as coisas têm muita importância, porque a humildade é dentro da pessoa. E o trabalho, quem dá a vida ao trabalho é a pessoa. Quem dá vida às coisas é a pessoa, é a irradiação da pessoa, o jeito que ela executa o trabalho. Então, a humildade não é no trabalho. A grandeza da pessoa está em ter o trabalho e ela vai dando a beleza na maneira que ela executa o trabalho. Isso a gente observa assim dentro da casa da gente. Aquelas pessoas que trabalham com a gente, a grandeza que ela tem nos trabalhos que ela executa. E isso faz com que ela se torne grande. Mas na nossa vida interior, a gente tem que ir vendo os conceitos que a gente recebeu e como a gente faz para poder conviver com aqueles conceitos e dentro de nós ir mudando a irradiação para sermos diferentes. O livro da vida, a vida interior da pessoa, os ensinos recebidos e os ensinos que a pessoa vivencia todos os dias. Nenhuma pessoa tem analisado assim o jeito que ela vive, os conceitos que ela recebe. A vida social da pessoa, a vida do lar, está relacionada somente ao que ela pode proporcionar ou a comodidade, que ela não precisa de fazer nenhum esforço para compreender nada. Mas no livro da vida, mesmo essa indolência está marcado e marca também os pensamentos da pessoa. O nosso jeito, a nossa maneira, marca também a nossa saúde. Não tem uma maneira da pessoa ter saúde se ela não tem um jeito bom, se ela não conhece os alimentos e a importância de cada alimento. Na vida interior é assim, é uma importância, é uma harmonia cada coisa. É a pessoa que tem que fazer o esforço. O alimento que a gente recebe quando a gente é criança, aquele alimento é para um tempo da vida da pessoa. Durante um tempo seguinte, a pessoa tem que desenvolver o jeito dela para poder ter o próprio alimento, para ela ter uma constituição mais fortalecida. O jeito que ela pensa é o jeito que ela alimenta, é o jeito que ela vive e é o jeito que ela recebe as informações. A nossa vida interior é gradual
Então a gente observa no relacionamento assim na empresa, aquele funcionário que tem aquela firmeza interior, que conversa pouco, que chega cedo no trabalho e que está sempre compenetrado com a responsabilidade dele. Aqueles outros colegas fica distante desse, porque o jeito dele não permite assim um bate-papo, um entrosamento. E muitas vezes a pessoa pensa que esse jeito é ruim. Não é um jeito ruim, porque ele é qualificado, ele desenvolve as habilidades que a empresa vem precisando, ele é responsável na casa dele, com a manutenção do lar dele. E ele caminha mais ou menos em cima dos conceitos sociais, porque aquele que muito fala, pouco sabe. E quando uma pessoa fala, tem que ser melhor do que o silêncio. Para falar qualquer coisa, então é preferível ser como esse funcionário dessa empresa, qualificado e falar pouco, e tem a condição interior de ser um exemplo naquele ambiente em que ele trabalha e naquele ambiente em que ele vive. Mas isso também não é suficiente, porque a vida interior dele, ele vai ser marcado como ele pensa, como ele entende os ensinos. Isso é verdadeiro, porque quando ele fica velho, ele vai ver como ele é com ele, porque com os anos é que a gente vê como é que foi a cantiga dele durante a vida, a confiança que ele tem para poder ir largando o corpo físico. O corpo físico tem as irradiações, assim como os alunos em uma sala de aula, cada um tem uma irradiação, cada um tem uma frequência e cada um assimila o ensino que está sendo ministrado diferente. Na vida interior também é assim. O corpo físico também é assim. Com o passar dos anos, vai mudando as irradiações. Isso é tão verdadeiro que, bem recentemente, as mulheres tinham medo de engravidarem depois dos 30 anos. Mas isso é verdade porque o corpo físico de cada pessoa tem uma duração, tem a fase mais importante. O tempo de anos de cada fase tem muita importância, sim, porque tem a constituição do corpo, um óvulo que vai ser cedido e um esperma que vai receber. A qualidade daquele ser que vai ser formado está na qualidade também do óvulo e do esperma que está sendo cedido. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa a condição interior dela ir analisando a vida exterior e ir vendo que o que ela precisa mesmo é da vida interior. Da vida exterior é como um riacho, precisa do movimento, precisa do trabalho, precisa da responsabilidade para impulsionar. Porque quando a gente tem a responsabilidade, tem também o movimento, não tem o entristecimento, não tem o saudosismo. O saudosismo é sempre contando uma época em que foi, em que quando era, em que quando tinha. E na vida diária é o riacho, é agora. A água tem que ser pura e cristalina. O nosso corpo físico tem que ser assim, sempre puro e sadio, sempre com movimento. A importância do movimento no corpo físico está para aquele corpo sempre ser sadio, sempre ter a importância de poder contar com ele. Uma pessoa que sempre teve um trabalho de movimento, um trabalho com o corpo,
um trabalho de conhecer os alimentos, conhecer as ervas, essa pessoa envelhece com saúde. Então não adianta uma pessoa falar assim, eu cuidei bem das minhas responsabilidades, eu formei direito os meus filhos. Essas responsabilidades, esse formar direito os filhos, é uma coisa assim muito relativa, porque a pessoa que arrumou a responsabilidade, ela que arrumou os filhos, então o que ela está fazendo é uma coisa que é normal. Isso a gente vê em todas as espécies vivas, cuidar das crias. Essas coisas têm importância, mas essas coisas não têm importância, porque nenhuma pessoa, antes de trazer um filho para essa terra, dedicou um tempo nos pensamentos para pensar em filhos que vai trazer e que essa terra vai ficar mais bonita, mais bem tratada com esses filhos que ela vai trazer. Nenhuma pessoa pensa assim, sempre está pensando em trazer filho para ocupar o buraco que tem dentro dela, porque ela não vem dedicando tempo para os ensinos da criação, para os ensinos do Criador, para ir vendo os conceitos que ela recebeu, se tem alguma coerência. Isso a gente observa nos alimentos, nas tradições dos alimentos, que muitas vezes no país em que a pessoa se encontra, não tem nada a ver com aquele país que aqueles avós trouxeram aquelas tradições. Não tem nada a ver com a época do ano, com o costume, o tipo do alimento. Mudou tudo. Aquele país hoje que aquela pessoa está vivendo é muito diferente na condição climática, na condição dos alimentos. São coisas simples, mas a gente tem que observar. A gente tem que observar a importância que a gente tem. Qual é a significação que a gente tem no trabalho que a gente executa? Se aquele trabalho que a gente está executando tem uma grandeza, se a gente está fazendo aquele trabalho tornar-se uma grandeza e as outras pessoas sentirem feliz de ver aquele trabalho feito. A nossa vida, ela é marcada pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos e pelo que nós sentimos. Isso é verdadeiro, isso é que vai ser marcado no livro da vida. Aí é que vem o juízo vivo, o juízo final. E o juízo final a gente sabe que ele é verdadeiro. Todas as religiões aceitam o juízo final. Então isso é verdadeiro. E o juízo final não tem um tempo para cada pessoa. O tempo de cada pessoa é ela mesma que determina o jeito que ela está vivendo, o jeito que ela conhece os alimentos e o jeito que ela relaciona com os ensinos do Criador. Na bondade dela, na dedicação, no carinho, é que ela vai marcando o seu dia. A vida de cada um de nós é verdadeira. E o livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa essa condição dela ir vendo como ela é todos os dias. A força do livro Na Luz da Verdade vai fazendo a pessoa ir limpando as pendências que ela tem. Juízo vivo é isso, é a pessoa ir vendo como ela vai marcando e como ela vai agora, com a nova compreensão, limpando o seu passado. A humildade possibilita a pessoa a ter dentro dela essa lucidez para ela ter a condição de saber que anteriormente, com o conhecimento dela, com as influências que ela recebeu, a vida dela foi daquela maneira. Agora ela está irradiando outra coisa. E a irradiação a gente sabe que é verdadeira. A manifestação do cachorro é conforme a outra pessoa está irradiando.
Então a nossa irradiação é o que nós somos. E essas irradiações são graduais. Não tem assim todas as pessoas no mesmo degrau da vida. Na escada que nós subimos diariamente, a gente vê. Não tem como assim 2, 3 pessoas estar no mesmo degrau. Não tem essa maneira assim de que cada um é igual ao outro, de que é irmãozinho, de que é irmãzinha. A pessoa pode tornar-se irmão se ela está caminhando com o mesmo propósito, de deixar essa terra mais bonita e de compreender direito os ensinos. E então, nessa fase da vida, a outra pessoa que está caminhando com a gente com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, de entender os ensinos, de compreender direito o livro da vida interior, das irradiações que ela faz todos os dias com aquilo que ela coloca à mão, porque naquilo que ela coloca à mão, pode ser no alimento que ela prepara, pode ser no trabalho que ela executa. Então, esse jeito de colocar a mão é que vai dar o toque, é que vai dar a sustentação, a beleza, o gosto, e as irradiações, elas realmente existem. Então, nós temos que fazer o esforço de mudar a nossa irradiação, porque na frequência que nós estamos, na frequência que nós vivemos, já estamos no limite. Agora, o esforço para subir os degraus, o esforço para subir dentro de nós, para melhorar as irradiações, isso é verdadeiro. Então, todo um tempo que a pessoa tem, ela precisa de esforçar para compreender os ensinos. A compreensão dos ensinos é o jeito que ela vai marcar o livro da vida, é o jeito que ela vai ser julgada. O julgamento existe. O julgamento são as irradiações emitidas pelo Criador para toda a criação. É aí que vem o juízo vivo, o juízo final. E nessa condição interior que a pessoa se encontra, tem que entrar também a humildade, tem que entrar a compreensão dos ensinos. Um esforço é verdadeiro, a pessoa precisa de fazer o esforço. Todo um trabalho que nós temos para nossa sobrevivência diária precisa de colocar nesse trabalho a clareza, a importância, porque com a clareza, com a importância, aquele que recebe o nosso trabalho vai ficar assim feliz também, porque ele recebe coisa boa. Ele recebendo coisa boa, a nossa vida de todos os dias vai ser melhor, porque vai facilitar também a nossa responsabilidade com a equipe do lar, porque vai haver uma harmonia, vai haver um entrosamento. Com isso, a gente vai ter mais tempo para dedicar à nossa vida interior e vendo o jeito que a gente está marcando o livro da vida, como é a qualidade dos nossos pensamentos. Se a gente observa, hoje a gente é o que a gente pensava numa época anterior. Então, nossos pensamentos são verdadeiros. A pessoa precisa de ir vendo como ela sente os pensamentos e como ela vai fazendo o trabalho de melhorar a qualidade daqueles pensamentos. Ela vai colher aquilo que ela semeou. Ela vai ser julgada conforme ela pensa. Então, os pensamentos não têm tempo, não têm espaço. A gente vai colher, porque os pensamentos é de categoria espiritual, não está relacionado ao tipo de vida que a pessoa está tendo no momento, é relacionado ao jeito que ela vive. E com isso ela precisa de fazer muito esforço com ela mesma. Se a gente descuida nos pensamentos, a gente é levado para um lugar que pode não ser bom. Isso a gente observa assim.
perde um emprego, fica sem o trabalho, o empresário tem que fechar a empresa. Então, o descuido com o pensamento, isso é verdadeiro. Quando a pessoa está atenta aos seus pensamentos, o jeito que ela é julgada também já passa a ser um jeito que ela fica melhor, porque aonde ela está, as irradiações dela